Queridos irmãos, amigos, familiares, todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, assistindo, a graça e a paz do Senhor, espero que, à medida do possível, todos estejam bem, continuem crendo que o Senhor tem cuidado de nós, que isso tudo que está acontecendo é a graça, a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias que nós encontremos. Irmãos, nós temos visto os líderes de todas as nações fazendo a parte deles, tentando, dentro das suas limitações, cuidarem da sua responsabilidade de administrar o país, os estados, os municípios que lhes foram confiados. Temos visto os profissionais da saúde com muito zelo, com muita competência, cuidando, se preocupando em cuidar da saúde, das pessoas. Temos visto cientistas, médicos, doutores, cuidando em procurar uma cura, um medicamento que possa combater esse vírus. Mas nós vamos ficar aqui tentando ajudar os irmãos a cuidarem, da fé. Estou aqui, através dessa mensagem, meu propósito, meu desejo é te ajudar você a cuidar da sua fé. Nessa oportunidade, queria deixar uma mensagem ao seu coração para edificação, para fortalecimento, também para esclarecimento. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 16, verso 35, que diz assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram os termos da terra de Canaã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala ao nosso coração deste tempo tão difícil, que possamos entender os propósitos do Senhor em meio a toda essa situação que nós nos encontramos. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Êxodo nos relata que o povo, após ter saído do Egito, ter sido guardado pelo sangue do Cordeiro derramado sobre ou aspergido sobre os umbrais das suas portas, o que lhes trouxe proteção, salvação do anjo da morte, que iria passar e consumindo assim a todos os primogênitos no Egito, o povo ficando em suas casas. E logo após esse grande livramento, então o povo vai ser levado para Canaã. Moisés está diante do povo, liderando o povo, que está então agora seguindo para Canaã. Canaã é a promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, onde Deus os faria prosperar. Mas interessante que a distância entre o Egito, ali Ramsés, a terra de Gozém, até chegar a Canaã. Interessante que, pela geografia, nós podemos ver que há uma distância de 425 quilômetros, alguns dizem um pouco mais, talvez 500 quilômetros. Enfim, era uma distância que poderia ser percorrida mais ou menos de 30 a 40 dias. Mas, em Êxodo capítulo 13, verso 17, também nos diz que Deus, após tirar o povo do Egito,
com mão forte, Deus não os levou para o caminho ou pelo caminho mais perto. E diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, caminho este mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra se torne ao Egito. Então, Deus não os levou pelo caminho mais próximo, mais perto, mais curto. E talvez, como dissemos, uma viagem que poderia, uma caminhada que poderia demorar de 30 a 40 dias, acabou demorando 40 anos. Ao invés de 40 dias, 40 anos. E muitos podemos perguntar por que, Cláudio, essa demora? Porque não era apenas uma viagem com partida, com uma data de partida, com uma data de chegada. Mas era muito mais que isso. Seria uma escola, seria um aprendizado, seria um período onde o povo de Deus seria ensinado. Seria um tempo onde o povo de Deus, que passara 430 anos no Egito, aprenderia a desenvolver um relacionamento com Deus. E havia propósito neste tempo, nesta caminhada, só por causa da rebeldia, da dureza de coração do povo. Uma viagem que duraria 40 dias acabou durando 40 anos. E durante essa caminhada, durante esse tempo, podemos até considerar que durante essa quarentena, seja de dias ou seja de anos, Deus tratou com o seu povo. E algumas das coisas que gostaríamos de tratar, em primeiro lugar, Deus queria que o seu povo recuperasse a sua identidade, esquecida durante 430 anos que ali passaram no Egito. Deus também queria ensinar o seu povo a aprender a confiar nele. Deus queria também ensinar ao povo que o povo aprendesse a depender dele. Deus também queria, nessa caminhada, transmitir ao povo seus ensinamentos, seus estatutos, como ali no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés para que transmitisse ao povo os seus mandamentos, suas leis, seus princípios. E, principalmente, irmãos, o propósito de Deus levar o povo para Canaã, quando Moisés vai a Faraó, ou Deus levanta Moisés para ir a Faraó, o propósito era que ele permitisse o povo ir adorar a Deus. Então nós vemos que durante essa caminhada, ou essa quarentena, ou esse tempo, Deus queria ensinar o povo, ou levar o povo a adorá-lo. E muitos, nesse tempo, temos discutido, em meio a essa situação que temos vivido, temos discutido, temos visto aí na mídia, discutindo a necessidade de uma quarentena, ou não, se isso é certo, se isso é errado. Mas antes de respondermos se é certo ou se é errado, nós precisamos entender o propósito da quarentena. E se nós trouxermos para a nossa realidade, nós vamos entender que nós podemos ver muito de tudo aquilo que nós acabamos de dizer
nesses dias, né, no âmbito espiritual, nós podemos perceber Deus nos tratando, né? Talvez uma situação que poderia se resolver em poucos dias, né, nós temos visto e ouvido que pode durar muito tempo. Nós ainda não sabemos. E eu queria trazer aqui, fazer aqui uma ilustração e fazer aqui, trazer para os nossos dias, né? Assim como aconteceu lá no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, após libertar o povo, após preservar a vida do povo, Deus, né, os levou, né, para um período de quarentena ou no deserto, né, de isolamento. Assim também nós podemos aplicar na nossa vida hoje, né, no âmbito espiritual. Então, muitos, infelizmente, ainda não, mesmo em meio a essa situação, muitos ainda não descobriram a sua verdadeira identidade em Deus, né? Que são cidadãos dos céus, que precisam recuperar a sua verdadeira identidade de povo de Deus. Muitos ainda continuam agindo individualmente, seguindo os seus próprios interesses. Hoje nós podemos olhar para a mídia e vemos claramente opiniões bem diferentes. Eu sei, irmãos, que nem todos nós vamos concordarmos em tudo, mas no âmbito deste contexto, deste ataque, deste vírus, desse mal, dessa situação, dessa pandemia, nós não temos visto um consenso, né? Pelo contrário, nós temos visto muitas opiniões contrárias, né, na mídia. Cada um defendendo o seu próprio interesse, sua maneira de pensar, seus propósitos. Eu entendo, irmãos, que nós não entendemos ainda, ou não descobrimos ainda a nossa identidade de povo de Deus. Nós vemos claramente as pessoas agindo de maneira individual, não como um só povo. Em segundo lugar, muitos ainda não aprenderam a confiar em Deus e obedecer a Deus mesmo em meio a estes dias difíceis. Temos visto muito se falar de estratégias terrenas, estratégias sociais, estratégias políticas, estratégias econômicas, mas não vimos ainda o povo, de maneira geral, se preocupar em buscar o direcionamento de Deus para esta situação. Mas antes, as pessoas estão agindo e confiando na sua própria força, no seu próprio braço, na sua própria competência, né? E por isso, irmãos, a quarentena. Em terceiro lugar, além de nós não descobrirmos ou não agirmos ainda como um povo de Deus, além de a gente não ter aprendido ainda a confiar em Deus, ainda a gente também não aprendeu a depender de Deus. Como citei ainda há pouco, as pessoas estão confiando em si mesmas. Então instaurou-se um grande conflito sobre até uma possível crise econômica que virá depois dessa pandemia, né? Quando essa pandemia passar. Então existe uma insegurança que tem gerado uma insatisfação, assim como lá no deserto. Assim como o povo no deserto, saindo do Egito, a caminho de Canaã, né, ainda não tinha aprendido a depender de Deus e uma grande insatisfação se instaurou no meio do povo. Muitos ficaram preocupados ou saudosos, né, com saudades das cebolas, dos pepinos, do alho, do conforto do Egito, e talvez pensando que o cuidado de Deus não fosse suficiente.
Assim foi no deserto. O povo não se contentou com o cuidado de Deus. Quando Deus os levou ali às águas de Mara, que na verdade eram águas, né, que serviriam como um medicamento, né, sais para o corpo, né, para a saúde, para a preservação da saúde em meio do deserto. Ali eles murmuraram, não ficaram satisfeitos. Quando Deus derramou o maná durante 40 anos, todos os dias, Deus supria o povo. Mas ainda assim o povo não estava satisfeito, a ponto de murmurar, reclamar, uma grande insatisfação, né? A ponto de Deus também derramar, né, codornizes dos céus para que o povo se alimentasse. E assim eu entendo também que muitos nos dias de hoje estão preocupados, né, em se autossustentarem, na sua autodependência, né, porque nunca experimentaram a dependência do Senhor, não aprenderam a depender do Senhor. Por isso, a quarentena. Então, de maneira geral, muitos ainda não colocaram também em prática as ordenanças que recebemos do Senhor, assim como no deserto. Nós temos visto, infelizmente, nações, líderes, pessoas divididas em suas opiniões, não falam a mesma língua. Que língua é essa, pastor, que eles deveriam falar, o que nós deveríamos falar? A língua do amor, ensinada pelo Senhor. Parece que o objetivo não é o bem comum de todos, mas de alguns. Muitos decidindo ou assumindo posições de juízes, expondo uma parte da sociedade, outros decidindo até mesmo quem deve ou não se salvar através das suas atitudes. Irmãos, nós temos a liberdade de escolher ou não obedecer, escolher ou não fazermos o bem. E eu acho que não há bem maior, né? A palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então não há bem maior do que o amor, do que amar. E de uma maneira geral, não é este sentimento que temos visto tomar o coração das pessoas, infelizmente. Assim também, eu queria falar que talvez seja o fato mais determinante da necessidade de nós estarmos vivendo hoje uma quarentena, vamos dizer assim, física, geográfica, mas talvez, depois que passar esse tempo, venhamos viver também uma quarentena, né, no sentido de deserto, econômico, social. E o maior propósito disso tudo é que nós venhamos a reconhecer que só o Senhor é Deus. Infelizmente, assim como naquele tempo no Egito, nós não temos visto, de uma maneira geral, as pessoas reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Infelizmente, ainda uma grande parte do mundo, das nações, continuam idolatrando os seus deuses, os seus bezerros de ouro, assim como naquele tempo que eles faziam no Egito. E Deus, através daquelas pragas, né, destruiu, combateu, confrontou todos os deuses do Egito para libertar o povo. E, infelizmente, nós não temos visto o povo, né, as nações, a humanidade como um só povo, como um só objetivo: adorar o Senhor. E aí eu fico pensando, irmãos, e a pergunta que a gente deve estar fazendo nesse momento: quanto tempo
durará esta situação? Para ser mais direcionado, quanto tempo durará esta quarentena? Sabe o que eu entendo? A resposta, essa quarentena que nós estamos vivendo, durará exatamente o tempo que demoraremos para nos arrepender e nos convertermos ao Senhor. Se vai durar 40 dias ou 40 anos, somos nós que escolhemos. E definiremos isso através das nossas atitudes. Então, o propósito de Deus, levar o povo por aquele deserto, durante um tempo, era que o povo aprendesse e voltasse a adorar a Ele. E eu creio plenamente, irmãos, que esse tempo que nós temos vivido é o Senhor nos convidando para o arrependimento, para a contrição, para a mudança de vida, para assumirmos a nossa identidade de povo de Deus, para aprendermos a confiar em Deus, para aprendermos a depender de Deus, independente daquilo que está por vir, querido. Deus cuida dos seus. Assim também é um tempo de nós colocarmos em prática os mandamentos do Senhor, que foram resumidos por Jesus em apenas 2: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E assim nós adoraremos o Senhor. E creio que quando nós entendemos tudo isso e aprendemos tudo isso e colocamos em prática tudo isso, todos esses princípios, nós alcançaremos as promessas de Deus. Canaã, sejam as promessas físicas, sejam as promessas espirituais. Irmãos, Deus cuida de nós, independente do lugar, independente da circunstância. O que faz a diferença na nossa vida não é o lugar que nos encontramos, não são as circunstâncias que estamos vivendo, mas é a presença de Deus na nossa vida. E seja aqui na nossa casa, no nosso lar, seja na rua, seja na cidade, seja na fazenda, seja nesse território do inimigo, que as próprias Escrituras diz que Satanás tem governado este mundo, né? Independente de qualquer situação, Deus cuida de você. Eu creio nisso. Creia também, em nome de Jesus. Esteja aberto para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar nesses dias. E a lição é simples. É voltarmos para o lugar e posição que nós nunca deveríamos ter saído, para a presença dEle. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te fortalece, Deus te faz prevalecer, mesmo diante das dificuldades, desafios que você está vivendo ou que você vem a viver, porque Ele é contigo. Amém? Em nome de Jesus, quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, pelo poder do Teu nome, abençoar, Senhor, esta vida, a vida dos Teus, a família dos Teus, Senhor, em nome de Jesus.
que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa, Senhor, ensiná-los, sim, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa, assim como naqueles dias, realizar, Senhor, sinais, maravilhas na vida do teu povo, porque tu és Deus, nada é impossível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, oh, Pai, visita esta vida, Pai, em nome de Jesus, repreende todo o mal, cobre com teu sangue, o sangue do Senhor, sobre a vida do teu servo, da tua serva, Senhor, em nome de Jesus, possa imunizá-los contra todo tipo de mal, oh, Pai, em nome de Jesus, assim também que o Senhor possa sustentá-los, oh, Pai, que o Senhor possa chegar com a providência, Senhor, para que o Senhor possa nos mover também, Senhor, em nome de Jesus, a nos levar a cuidar de outros, oh, Pai, a colocarmos em prática, Senhor, o maior princípio, o maior ensinamento do Senhor, que é amar o nosso próximo, Senhor. Oh, Pai, através de ações, de atitudes, Senhor, a sermos solidários uns com os outros, nesse tempo difícil, que possamos ajudar uns aos outros, Senhor, em nome de Jesus, como era lá no início, Senhor, da tua igreja, Pai, em Atos, Senhor. Oh, Pai, não havia necessidades entre eles, porque eram um só povo e uns ajudavam os outros. Nos ajuda nesse tempo, Senhor, a agirmos, Senhor, como povo de Deus, povo escolhido, levantado como igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus, escolhido, levantado para viver as promessas do Senhor, em nome de Jesus. E nós cremos que quando tudo isso passar, essa quarentena, esse deserto, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nossos pés, Senhor, irão pisar, Senhor, as promessas do Senhor. Nós iremos viver as promessas do Senhor em nome de Jesus, e com fé, com essa certeza, com alegria nos nossos corações, nós perseveraremos, Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo, aquele que está desanimando, aquele que está fraco, Senhor, aquele que está angustiado, aquele que está ansioso, aquele que está, Senhor, sendo dominado pelo medo neste momento, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa visitar através do teu Espírito Santo, quebrando, Senhor, todos os cativeiros, todas as correntes, todas as amarras, Senhor, trazendo um renovo sobre a vida do teu povo, renovando as forças, renovando o ânimo, renovando a fé, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, Pai, em nome de Jesus, prevalecer nesses dias maus, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. O Senhor é Deus sobre todos os povos, todas as nações, e toda língua e todo o povo confessará que só o Senhor é Deus. O Senhor, Pai, é um Deus de milagre. Faz um milagre na vida do teu povo. Faz um milagre na vida do teu servo, da tua serva, que neste momento recebe essa oração, Pai, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com providência, Senhor, entra com providência. Nós dependemos do Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós dependemos do Senhor, não dependemos, não confiamos nem em homens, nem em cavalos, nós confiamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, nós abençoamos, Senhor, o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te sustente, em nome de Jesus. Um beijo no coração e uma ótima caminhada rumo às promessas do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Deus está aqui. Assim como diz esse hino lindo, Deus está aqui. Deus está aí contigo. Este é quem tu és, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus de sinais. Aleluia! Que Deus te abençoe, querido. Tome posse, em nome de Jesus, dessa promessa de Deus.